ô João? Não precisa preocupar, não. Isso aqui a gente só está lendo ainda o enunciado. Nós vamos passar depois ponta a ponta aqui novamente. E o lucro líquido aqui, olha, gente, sobre os impostos que foi retido na empresa, ou seja, não houve distribuição. Então, se não houve distribuição, não houve desembolso e isso não impacta lá no nosso fluxo de caixa. Outra informação que a gente tem aqui, olha, que os impostos a recolher sobre das vendas, menos os impostos a recolher das compras, né, que é menos das compras, ele tem um prazo de recolhimento de 30 dias. Esse aqui, talvez vocês teriam mais dificuldade a fazer, tanto esse aqui quanto o de baixo, porque a gente teria que calcular o giro aqui do contas a receber, né, aqui, e também o giro aqui de duplicatas a pagar. Aí eu não sei se vocês iam lembrar de fazer isso. Oi. Só a tela. O que tem a tela? Saiu ou é o meu que deu algum problema? Parou. Ah, deixa eu compartilhar aqui de novo. Isso. Deu certo. E o saldo final de caixa, né, que ia ser obtido lá pela diferença entre ativo e passivo que a gente tinha visto na aula anterior. No item 2, eu pedi para fazer o fluxo de caixa, né, depois de ter elaborado lá a DRE e o balanço. E o 3 aqui para vocês calcularem, né? Verificar a análise de liquidez, o endividamento da empresa e calcular calcular a análise da rentabilidade, tá? Então, esse foi o exercício. Então, vamos lá. Vou compartilhar agora a minha outra tela. Lá com a resolução para a gente ir fazer, tá? Tá aqui. Compartilhar aqui de novo. Acho que isso aqui. Já estão vendo aqui a minha tela? Onde que tem o Excel aí? Sim, professor. Então, vou trazer mais para cá, para ver se vocês veem melhor, tá? Tentando abrir aqui mais, porque né, eu também já estou ficando cegueta. Então, olha só, gente. A primeira coisa que sempre vocês vão fazer é elaborar a DRE, tá? Sempre, sempre, sempre. Sempre inicia pela DRE. Então, vamos lá. Se eu vou começar pela DRE, a primeira coisa que vem na minha DRE são as minhas vendas, ou seja, a minha receita bruta, concordam? Que é a receita bruta. Da onde que eu vou tirar esse dado aqui da receita bruta? Deixa eu tentar minimizar assim, para eu poder ver se eu consigo deixar as duas telas abertas, tá, gente? Para ver se vocês conseguem ver as duas. Não sei se vai ser possível aqui no Skype, porque o Skype a gente tem essa limitação aqui de ter de compartilhar só uma tela. Vou tentar compartilhar as duas de uma vez. Essa aí, aqui, ó, ele não me permite colocar mais de uma. Vamos ver aqui, ó. Se ele... Isso. Tá vendo as duas telas agora? Sim, beleza. Ah, melhorou. Então tá. Então, olha só. Vou tentar compartilhar as duas aqui assim, tá? Só para vocês verem. Então, olha só. Da onde que eu vou tirar os dados para a gente poder montar a DRE? Eu vou tirar os dados aqui dos meus orçamentos, tá? É daqui que eu vou tirar. Então, eu já tenho aqui um orçamento de receita operacional bruta. Meu orçamento de receita operacional bruta é o quê? A minha receita bruta. Que eu vou lá, elaboro o orçamento, né? E eu vejo qual que é a minha expectativa de venda, onde que eu vou vender. Então, eu tenho aqui 84.329.500, que é o meu primeiro valor. Depois, gente, eu tenho aqui a minha receita operacional líquida. O que é receita operacional líquida? É a receita bruta menos os impostos incidentes sobre a receita, concordam? Que é isso? Que a receita operacional líquida, ela é receita bruta menos os impostos sobre as vendas e, no caso, cancelamento se houver? Isso. É isso? Então, aqui, olha, na minha DRE, eu tenho que incluir aqui os meus impostos sobre as vendas. Inclusive, porque lá embaixo a gente vai precisar dele. Então, a gente informa que o valor dos impostos que é a diferença, o 84.329.500 menos 67.832.500,
que vai dar 16.497. Então, esses meus impostos sobre vendas, que é igual à minha receita líquida, tá? Que eu também já tenho aqui no meu orçamento. Tudo bem até aqui? Tudo certo, Tranquilo. gente? Beleza. Logo depois, gente, na DRE, a gente tem todas as partes dos nossos custos e também, né, despesa. Eu tenho aqui, olha, o meu consumo de material. Consumo de material, gente, vai ser equivalente ao quê? O meu CMV, né? Que é o meu custo. Eu já tenho aqui 19.070 e 51, tá? E logo depois aqui, eu já tenho as minhas despesas. Por quê? Aqui logo depois também que nós temos duas informações aqui sobre as compras, né? Essas informações aqui sobre as compras, nós vamos utilizá-la e ela vai ser importante aqui para gente, mas não aqui na DRE. Vocês vão ver onde que a gente vai usar aqui essas informações das compras, tá? Porque quando eu compro um produto e no meu orçamento, ele não transita pelo meu resultado. Vocês concordam? Que ele não vai transitar inicialmente pelo resultado? Se eu comprar um estoque, se eu comprar matéria-prima, né? Eu fui lá no meu fornecedor, comprei, coloquei no estoque, vai incidir os impostos e tudo, e eu vou o quê? Ativar essas compras. Essas compras só vão sair lá do meu ativo quando eu transformar aquilo e eu consumir aquele estoque daquela matéria-prima ou daquele produto, tá certo? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente não vai utilizar nada dessa informação aqui das compras. Professora, uma dúvida. Por que você colocou essa nomenclatura, orçamento de compras líquidas de impostos? Não entendi essa nomenclatura. Você vai entender daqui a pouco, tá? Tá certo. Daqui a pouco eu vou te explicar, porque o que vai acontecer? Vai chegar uma parte aqui que a gente vai falar sobre para fazer o cálculo do duplicatas a pagar, que a gente vai utilizar o giro aqui das compras, tá? Então, aqui eu tenho compra bruta e eu tenho compra líquida. Então, a minha compra bruta menos a minha compra líquida, eu tenho aqui o valor dos meus impostos que incidiram sobre as compras. Mesma coisa aqui, raciocínio que a gente fez da receita, né? E aí, nós vamos utilizar essa informação dos impostos, né? Porque eu tenho impostos a recolher sobre as vendas e impostos a recuperar sobre as compras. E isso, num determinado momento aqui no exercício, a gente vai utilizar essa informação, tá? Por isso que eu tenho aqui informação de compra bruta e informação de compras líquidas, tá bom? Tudo bem. Olha só, o resto, gente, é o que nós vamos ir incluindo aqui na DRE. Nós temos as despesas gerais de fabricação, 26.500, depreciações aqui industriais, 4.000, despesa com vendas, 9.000, aqui, né? Aí eu tenho as minhas despesas financeiras, né, gente? Da onde que eu achei essa despesa financeira? Onde que eu calculei? É exatamente aqui, olha, o meu empréstimos, né, que eu já tenho lá na minha DRE, os 15 milhões aqui iniciais, tá? Vezes a taxa que eu já dei aqui para vocês, despesas financeiras, 12% de juros ao ano. Então, lembra que na aula passada a gente estava até falando sobre a questão do fluxo de caixa aqui? Quando eu vou precisar projetar, né, um fluxo, uma despesa em que eu vou pagar, que vai ser literalmente uma despesa, eu pego a taxa praticada no ano em cima da captação do recurso. Ou seja, se eu vou adquirir um empréstimo, eu pego, né, e a taxa que eu vou pagar de juros. E se eu estiver fazendo uma projeção de receitas financeiras, eu pego aquela taxa que vai ser remunerado o tipo de produto que eu tenho ali, por exemplo, CDB ou outro tipo de produto, tá? Então, eu vou pegar os 12% que eu já dei aqui para você essa informação e aplicar sobre os 15 milhões que eu tenho de empréstimos lá dentro do meu balanço, para eu encontrar aqui o valor da minha despesa financeira no ano, que foi de 1.800.000.
Todo mundo conseguiu fazer essa despesa financeira? Até aí tudo bem. Eu fiz. Beleza. Eu só não fiz. Eu errei a DRE. Eu errei o imposto sobre o joia. lucro aí, ó. Beleza, tem problema não. Então, olha só, fizemos aqui a despesa financeira. Despesa administrativa, que eu também já dei aqui pronto para vocês, né? 3.200.000, e eu tenho já aqui o lucro antes dos impostos, né? Que aí, gente, é toda a minha receita menos a minha despesa, certo? E aí, o que eu vou fazer? Calcular o meu imposto sobre o lucro, né? Ficou um T aqui, né? Sobre o meu imposto sobre o lucro, né? Qual que é o meu imposto sobre lucro? Eu informei aqui para vocês. O imposto sobre lucro é 40% do quê? Do lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o lucro depois das despesas operacionais. Não, é o lucro operacional, gente. Lucro operacional. Olha só, eu tenho aqui, olha, que eu já deixei aqui para vocês. Minha receita líquida, né? Na verdade, menos todas as nossas despesas ali, né? Que são despesas operacionais. Então, a gente vai pegar os 40% em cima desse lucro operacional, que é justamente o lucro aqui antes dos impostos. E calcular os 40% sobre ele. É muito simples aqui. Não tinha por que errar o lucro aqui, não. Os valores aqui da DRE, vocês conseguiram acertar? Professora. Sim. Eu não acertei a DRE, não, mas aí nesse caso a despesa financeira não entra no lucro operacional, não entra? É isso aí que é a minha dúvida também, Marcelo. Não, eu vou pegar todo o meu lucro operacional, tudo ali, ó, tudo que gerou do meu lucro, de todas as minhas receitas líquidas, menos as minhas despesas ali operacionais. Gente, a DRE a gente tem ali, ó. A dúvida é porque despesa financeira não seria despesa não operacional? É isso que Não. é o que é Quais são as despesas não operacionais? Despesa financeira e receita financeira, ela é operacional. O não operacional seria, por exemplo, uma despesa, uma perda na venda de um imobilizado, uma receita não operacional, uma receita na venda do imobilizado. A despesa financeira e a receita financeira, ela faz parte da sua operação do dia a dia. Professora, dentro da empresa. Acho que é porque a gente deve estar confundindo com a questão do cálculo do custo. Porque para você calcular o custo, entendeu? Aí você tem que estar lá em cima, lá na parte de custos. E o resto é despesa, entendeu? Talvez você esteja confundindo com lucro bruto, é isso? Estão confundindo o lucro bruto com o lucro operacional? Professor, na verdade, onde que eu aprendi na DRE até hoje, até aqui, que as receitas financeiras ou despesas financeiras, elas entrariam depois do lucro operacional, lá embaixo. Aí depois que a gente ia ter um lucro antes dos impostos. Foi isso que eu aprendi até hoje na DRE. Mas ela não é não operacional, não, gente. Vocês estão confundindo o lucro bruto. A gente tem o lucro bruto e a gente tem as despesas operacionais. As despesas operacionais aí vão vir tudo aquilo que a gente vai ter ali da operação, inclusive o resultado financeiro. O resultado financeiro, despesa financeira, receita financeira menos receita financeira, que é o resultado ali. E depois, por fim, lá o lucro operacional antes dos impostos. A gente tem um grupo específico para as receitas não operacionais. As receitas não operacionais é tudo aquilo que não faz parte do dia a dia da operação da empresa. O lucro, o resultado financeiro, ele faz parte da operação da empresa, sim, ué. Claro que ele faz parte. Eu entendi, professora. É porque na estrutura, quando a gente viu nas despesas não operacionais, pode ter acontecido, por exemplo, juros,
de empréstimo, rendimento, esse tipo de receita e tipo de despesa que a gente viu como não operacional, entendeu? Exato, é isso aí. Por exemplo, rendimento de uma Mas aplicação, ela vai entrar como uma receita não operacional, porque ela não faz parte de uma operação em si. Ela foi um rendimento de uma receita aplicada, de uma aplicação financeira. isso, mas ela está ali dentro do seu dia a dia, né? E ela, inclusive, faz parte ali da sua geração de caixa e tudo, Sim. porque ela vai estar dentro ali daquela sua expectativa do financiamento. Agora, gente, o que não é operacional é aquilo que não está na operação do dia a dia da empresa. Não está Professora, aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem empresas que trabalham com DRE de forma gerencial. E tem empresas que trabalham com a DRE no padrão, né, acho que é da IFRS, padrão da contabilidade. E eu sei que existem diferenças, porque igual, por exemplo, onde eu trabalho, a estrutura da DRE ela é totalmente gerencial, ela não é a estrutura da contabilidade em si. Então, acho que é por isso que ficou uma coisa meio assim na dúvida, porque tem professores que já falaram que essas despesas são não operacionais e agora a gente está ouvindo falar que elas são operacionais. Então, acho que é por isso que a gente ficou um pouco nessa A dúvida. minha vida inteira, sempre o que eu aprendi que elas são operacionais. Inclusive, a gente pode pegar depois, eu posso mandar para vocês no final da aula aqui, né? Tanto textos e tudo, e até balanços publicados, que vocês vão ver que ela vai estar dentro das atividades operacionais. Vocês vão ver também daqui a pouco, e também até inclusive outras... em outros exercícios, né, essas questões todas, que vocês vão ver que todas as receitas, né, essas receitas financeiras, aplicação e tudo, em alguns momentos no fluxo de caixa, ele vai entrar dentro da atividade, por exemplo, de operacional. A aplicação financeira. Tem gente que classifica ela na atividade operacional, outras lá na atividade de investimento, por exemplo. Entendeu? Mas dentro, gente, da DRE, tá? Da DRE, ela é operacional, Beleza. tá? Uhum. Aqui eu sempre vou tratar esse tipo de despesa como operacional. Não operacional, por exemplo, seria a venda de um ativo imobilizado, algo que acontece muito esporadicamente dentro da empresa, aquilo que está totalmente fora ali da operação. Isso é não operacional. Agora, aquilo que está todos os dias ali dentro da empresa, que eu pago de juros para eu poder operar com o meu, por exemplo, que eu pago de juros para os meus fornecedores, porque se eu atraso um pagamento para um fornecedor que está me fornecendo matéria-prima, eu vou pagar um juros que ele é financeiro. Entendi. Ele vai estar dentro da minha despesa financeira. Entendi. Eu entendi a sua. Então, o que acontece? A gente tem que entender que as despesas financeiras e as receitas financeiras são algo que está todos os dias na operação da empresa. O não operacional é tudo aquilo que está totalmente fora e ele é muito corriqueiro, tá? Pelo menos aqui na minha disciplina é aquilo que eu sempre trabalhei assim, inclusive nas outras disciplinas, as despesas financeiras e receitas financeiras, elas são operacionais, tá? Beleza, professora. Tá, gente? Beleza, então aqui no caso aqui do lucro, houve essa questão aí, essa divergência aí, né, no entendimento, por isso que vocês erraram aqui o lucro, né? E o imposto. Errou aqui, vai errar tudo. Foi, exatamente, exatamente. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu meio que cortou aqui. Lá no comecinho, o imposto sobre venda você tirou da onde mesmo? Aqui, olha, a gente tem aqui a receita operacional bruta e a receita operacional líquida. A receita bruta menos a líquida é exatamente os impostos aqui sobre as vendas. Beleza, obrigado. Tá? Por nada. Então, gente, DRE aqui, né? Chegamos aqui no lucro líquido de 2.557, 157,40, tá? Terminada aqui, gente, a DRE, qual é o segundo passo? Vamos elaborar o balanço patrimonial, tá?
Para elaborar o balanço patrimonial, a gente já tem que ter, né, lá já aqui digitado, ou pelo menos relembrar aí na folha do papel, o nosso balanço, o ativo e o passivo anterior, tá? Para a gente poder criar o projetado aqui. Então, o que eu fiz? Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Vocês podem fazer da melhor maneira que vocês acharem que fica bom. Gosto de fazer uma memória de cálculo e passar aqui por cada um dos grupos, né, do meu balanço. Lembra que lá na aula passada, o que eu falei para vocês? Gente, como a gente vai encontrar o saldo aqui do caixa por diferença, né, ou seja, eu vou pegar o meu passivo menos o ativo, eu teria que achar o meu saldo de caixa. O que eu faço? Eu vou começar pelo meu patrimônio líquido, tá? Tudo aquilo que eu conseguir fazer, liberar do passivo, para mim, melhor, tá? Ou senão, você pode ir pegando lá o exercício e fazendo um por um, tanto faz. Então, a primeira coisa aqui, olha, lá no exercício, eu disse aqui, olha, que 75% dos impostos aqui sobre o lucro, vou abrir aqui, 75% dos impostos sobre o lucro, eles foram o quê? Pagos, né? Eles foram pagos no mesmo ano, restando 25% a pagar. Isso dos impostos sobre o lucro, né? Então, eu tenho aqui, ó, imposto sobre o lucro, 75% pago, restando 25%. Então, o que eu peguei aqui? O valor do meu imposto sobre o lucro, que eu tirei lá da DRE, 1.704.771,60 vezes 25%. Que esses 25% é o quê? O meu saldo a recolher do lucro do exercício, do lucro do imposto sobre o lucro. 426.192,90, né? Eu tenho aqui também, lá dentro do meu passivo, as informações, o quê? Dos juros sobre o empréstimo, dos 150, dos 15 mil aqui, né? 15 milhões, que são 12%. No exercício, eu disse que o seguinte, né? Que não foi pago nada do empréstimo, tá? Aqui, olha, 50% dos juros gerados no ano, eles foram pagos. Ou seja, eu paguei os juros, restando 50% a pagar, além do valor principal dos empréstimos, sendo que nada foi pago. Então, o que eu preciso saber para eu incluir aqui a minha conta de empréstimo? Qual que é o meu saldo de empréstimo a pagar? O meu valor da minha despesa financeira total é 1.800.000. 50% desse 1.800.000, eles foram efetivamente pagos. O que não foi pago está junto com o principal lá do empréstimo, que o principal é 15 milhões e 900 mil, que é o 1.800.000, 50% dele, 900. Então, o meu saldo aqui, olha, de empréstimo é 15 milhões e 900. Porque é o principal, os 15 milhões, mais os 900 mil de empréstimos, de juros sobre empréstimos que eu ainda não paguei. Então, o que eu faço? Calculo aqui qual que é o meu saldo do empréstimo a pagar e eu já projeto nele aqui o meu saldo, tá? Projetei aqui os 15 milhões. O lucro líquido, né? O lucro líquido, a informação que tem aqui, olha, no exercício, que o total do lucro líquido após os impostos sobre o lucro foi retido na empresa. Então, 100% do lucro ficou retido. Então, eu vou lá no meu PL, né? No meu balanço inicial não tem a conta de lucro acumulado, então eu vou criar aqui a minha conta de lucro acumulado e informar o meu valor do lucro retido no período. No exercício, não falo nada de movimentação de capital social. Não teve aporte, não teve saída, não teve venda, né, de capital, ou troca, acionário, não teve nada. Então, o que eu faço? Vou repetir aqui o meu saldo do meu capital social. Também não tem informação que se teve composição de reserva, nem nada. Então, se não tem mais nenhum movimento no meu PL, eu já posso fechar
o meu primeiro grupo aqui do passivo projetado, que é o capital social mais o lucro acumulado, que eu já tenho aqui, que foi retido 100%. Então, o meu PL, 17.757.154,40, que é o capital social mais o lucro. Tudo bem até aqui? Entendeu aqui o cálculo? Mais ou menos. Ô, professora, volta a tela do balanço do passivo todinho para cima para mim ver como é que ficou o início. Eu perdi o início. Isso. Ah, você está falando aqui, esse balanço aqui? Inicial? Não, que você já estava lá nele mesmo, mas é só a parte do início dele, é porque estava cortando o início. Ah, tá. É porque eu começo, né? Prefiro fazer de baixo para cima. Fecho o PL, que o PL tem pouca movimentação. Eu só tenho uma conta no exigível para eu poder passar para o circulante. Para eu poder fechar o circulante, fecho o passivo para poder depois passar para o ativo. Eu prefiro fazer assim, que eu acho que fica mais fácil para poder fechar. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Começar pelo ativo, começar pelo passivo, isso não interfere em nada, tá? Vocês podem começar do local onde que vocês quiserem fazer. Mas aqui, vocês entenderam como que eu cheguei? Sim? Aqui eu não consigo ver o que você está projetando, não sei porquê, eu estou mudando até aqui as configurações aqui, mas eu não consigo, só consigo ver você... Tem mais alguém, gente, que não está conseguindo ver aquilo que eu estou projetando? Eu estou vendo normal. Então, sai e entra de novo para poder ver se você consegue ver. Tá ok. Tá? Tá. Gente, voltando aqui, vocês entenderam como que eu cheguei no valor do meu patrimônio líquido? Professor, eu entendi. Eu fiz exatamente isso. Beleza. Professora, você só repetiu as contas, né? Você não criou conta de quase nenhuma aí, não criou? Praticamente foi o capital social, só o lucro acumulado aqui, praticamente. É isso que eu tô olhando aqui. O imposto aqui, né, do imposto sobre lucro, porque o imposto sobre lucro ficou 25% a pagar, né, a gente não tinha no balanço inicial. Então, eu criei aqui também o imposto sobre o lucro. Só para poder deixar, por exemplo, eu poderia ter colocado tudo aqui no imposto a recolher. Eu deixei separado aqui imposto sobre lucro só para vocês visualizarem melhor que esse valor aqui é o do imposto, os 25% que ficou a pagar. Tá? Que eu vou chegar nele aqui ainda. Mas vamos lá. Então, entendido aqui o PL, né? O empréstimo, gente, entendido também que eu tenho aqui, olha, o saldo projetado, os 15.900.000, que são os 15 milhões do saldo anterior, que eu não paguei nada, mas eu tive uma despesa financeira de 12%, que ficou equivalente de 1.800.000. Desse 1.800.000, eu paguei 50% dos juros e os outros 50% ficou lá junto com o meu principal. Então, eu tenho aqui 15.900.000, porque os 900 são 50% de juros. Entendido aqui também? No exigível a longo prazo? Sim. Beleza. Então, olha só, já fechei 2 grupos do meu passivo. Agora eu vou para o meu circulante, né? No meu circulante, eu já tenho aqui, que eu calculei aqui na minha memória de cálculo, qual que foi o valor do meu lucro, né? Do meu imposto sobre o lucro. Eu sei que eu paguei 75% do imposto sobre o lucro e os 25% ficou para eu pagar no próximo exercício. Então, 25% em cima do 1.700.000 aqui, 771,60, dá 426.129,90. Então, eu incluí uma conta nova aqui para vocês visualizarem melhor do imposto sobre o lucro que eu fiquei aqui, que eu tenho um valor projetado para o próximo exercício de 426.192,90. Beleza? Até aqui? Pode repetir, fazendo favor, essa parte do imposto? Olha, o imposto sobre o lucro, tá? O imposto sobre o lucro, lá no exercício, eu disse assim, olha, 50%, não, mentira, é aqui em cima, 75% dos impostos sobre o lucro foram gerados no ano
e já foram pagos, restando apenas 25% a pagar. Então, ou seja, aqui na minha DRE, eu já calculei o meu imposto sobre o lucro, que é 1.704.771,60. Beleza? Desse 1.704.000, eu já paguei 75%. 25% ainda eu não paguei e ele vai ficar a pagar lá para o próximo período, né? Próximo exercício. Então, 25% de 1.704.771,60 dá 426.192,90, que é o meu saldo aqui projetado de imposto sobre o lucro a recolher. Entendido? Ok. Beleza. Então, gente, agora aqui nós temos outras informações aqui também sobre os impostos, né, gente? Aqui a recolher. Vamos ver aqui o que a gente tem de informação aqui sobre os impostos a recolher? Vamos ver aqui embaixo, olha. Os impostos a recolher das vendas menos os impostos das compras tem um prazo médio de recolhimento de 30 dias. Esse aqui, eu acho que talvez vocês não iam conseguir fazer mesmo, tá? Porque a forma da gente calcular isso é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai precisar calcular qual que é o giro financeiro desses impostos, que eu já informei que são de 30 dias. Então, como que a gente calcula esse giro para a gente projetar? Eu disse que o saldo aqui, olha, a recolher das vendas menos os das compras. Então, da onde que eu tirei isso aqui? Impostos sobre as vendas. Eu vou tirar lá da minha DRE, 16.497, né? Que eu já tenho lá. E os impostos sobre as compras, da onde que eu vou tirar? Lá da minha informação que eu tenho aqui, olha, de compras brutas e compras líquidas. Eu tenho de compras brutas 26.106,600. Vendas, compras líquidas 20.082. Então, os 26 menos os 20, né? Lá vai dar 6.024.600, tá? Então, eu já tenho aqui os impostos sobre as vendas e os impostos sobre as compras, tá? Então, nós vamos ver aqui qual que vai ser o líquido aqui a recolher, né? Porque lá tá falando no exercício que aqui, olha, os impostos a recolher das vendas menos os das compras. Então, eu tenho aqui 16.497 menos 6.024.600. Então, o valor aqui líquido vai dar 10.472.400, tá? Então, esse aqui é minha base para eu calcular o giro. E o valor do giro sempre vai ser aquilo que eu vou projetar, tá? Como que eu calculo o giro, gente? O giro aqui eu vou considerar sempre 360 dias, que é a nossa base para calcular giro sobre estoque, giro de duplicatas a pagar, receber, tá? Quando a gente calcula os prazos médios, sempre a nossa base são 360, porque são 360 dias no ano, tá? Então, eu vou pegar o período, que é de sempre 360, e dividir pelos dias do giro, que no caso aqui dos impostos a recolher são 30 dias. Então, 360 dividido por 30, eu tenho 12, chego no número de 12, que é o meu giro, ou seja, os meus impostos a recolher, ele gira 12 vezes durante um ano, tá? Então, sempre quando eu for projetar, eu vou projetar a base, que é aqui, por exemplo, o meu imposto a recolher, dividido pelo giro. Então, qual que vai ser o meu saldo de imposto a recolher aqui? Os 10.472.400 dividido por 12. Que aí eu vou chegar no meu saldo projetado de impostos a recolher, que vai ser 872.700. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui o valor meu projetado para os meus impostos aqui a recolher. Vou pegar e vou informar lá no meu balanço qual que vai ser o meu saldo projetado de imposto a recolher. Entendido aqui?
o cálculo aqui do giro e como que a gente projeta? Sim. Isso vai ser a mesma coisa que a gente vai projetar tanto agora para duplicatas a pagar e duplicatas a receber. É sempre a mesma coisa. A única coisa que tinha diferente aqui é que, né, que talvez vocês realmente não saberiam, é calcular o giro. Tá? Então, calculei aqui o giro dos impostos. 872 mil. Agora eu vou fazer o quê? Calcular o da duplicata a pagar, que eu também já dei a informação aqui, olha. As duplicatas a pagar, cadê? Lucro. A conta de duplicatas a receber equivale a 35 dias das vendas e a conta de duplicatas a pagar equivale a 28 dias das compras. Então, aqui, ó, eu vou pegar primeiro o a pagar, porque eu estou fechando o meu passivo primeiro, né? Então, meus duplicatas a pagar, eu sei que o giro, o que ele tem um prazo médio de 28 dias, de compra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar aqui o meu saldo de compra bruta, porque eu falei que é compra. Se eu falar que é compra bruta. Se eu falar compras líquidas, você vai pegar o saldo das compras líquidas. Se eu falar com vocês, o meu saldo de duplicatas a pagar vai ser o meu consumo, 28 dias do meu consumo. Você vai pegar lá o seu custo, o seu consumo lá do mês, tá? Então, no exercício, isso aqui ele pode mudar. Por quê? É só simplesmente algo que a gente está projetando. A gente vai projetar, claro que no dia a dia, conforme aquilo que vai nos nortear. E aqui no exercício, a gente está utilizando as compras brutas para eu poder utilizar como base aqui para minha duplicatas a pagar, tá? Então, a minha base são os 26.106.000, que eu peguei daqui, do meu informação do orçamento, e vou calcular o giro, né? O giro, sempre 360 dividido pelos dias, né? Aqui. Então, eu vou pegar 360 dividido por 28, e encontrei aqui 12,85. Então, eu vou pegar os 26 milhões dividido por 12,85 e chego num saldo aqui a pagar de 2.030.46667. Vou pegar esse saldo aqui do duplicatas a pagar e transferir também lá para o meu passivo. Tá? Tenho mais alguma informação aqui que é de passivo, que é de contas a pagar? Não tenho. Já projetei tudo que eu tinha aqui. Tudo que a gente tinha que movimentar de passivo, eu já movimentei. Então, agora eu tenho informação aqui completa do meu passivo circulante, que é o duplicatas a pagar, mais os impostos a recolher. Tem informação completa do meu exigível a longo prazo e do meu PL. Se eu tenho o meu grupo aqui todo do passivo pronto, eu já tenho o meu passivo pronto, que é simplesmente a soma, né? Então, beleza. Fechei o passivo. Fechei o passivo, agora eu posso ir lá para o ativo, numa boa, né? Lá no ativo, vamos ver lá o que a gente tem, né? Nós temos aqui, eu estou começando de baixo para cima, tá, gente? Eu tenho aqui o meu ativo permanente de equipamento. Qual a informação que eu tenho no exercício sobre os equipamentos? Vamos lá ver se tem alguma informação? Olha, foram adquiridos 4.300.000 em novos equipamentos. Ou seja, eu comprei novos equipamentos. Quando eu compro novos equipamentos, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso incluir esses equipamentos aqui dentro, né, gente? Que seriam os 4 milhões. Só que o seguinte, a gente tem que entender, né, que nós temos o quê lá dentro do permanente? Que aqui, olha, o ativo permanente, ele é um grupo, né? Aqui ele já está o líquido, inclusive da depreciação. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o saldo meu inicial do meu permanente, né? Mais as compras que teve no período, que foi 4.300.000, menos a depreciação no período. Onde que eu peguei essa depreciação no período? Lá na minha DRE, que eu tenho aqui, olha, depreciações industriais. Eu posso pegar aqui, eu posso pegar lá do início do exercício. Que aí eu consigo calcular aqui qual que é o meu permanente líquido, que é saldo inicial mais as aquisições menos a depreciação,
tá? Então, eu chego aqui no valor de 25.300.000, que eu vou pegar e informar aqui no meu ativo permanente. Ok? Entendido aqui, gente, o permanente? Professora, eu não acompanhei. Olha só, ativo permanente, né? Eu tenho um saldo inicial aqui de 25 milhões, tá? Lá no exercício, eu disse aqui que foram adquiridos 4.300.000 em novos equipamentos. Então, eu estou considerando aqui, compra de equipamentos 4.300.000. Só que eu preciso considerar também que no período teve uma depreciação de 4 milhões, que eu tenho que estar tanto na DRE quanto na informação aqui do exercício que eu tenho aqui, olha, de depreciações industriais no período. O ativo permanente aqui, né, no balanço aqui, ele já está pelo líquido. Então, eu tenho que somar o meu saldo inicial mais o que eu adquiri no período de imobilizado, menos a depreciação. E eu vou chegar no montante aqui de 25.300.000. E pego esse valor e transfiro aqui para o meu ativo permanente. Entenderam? Agora sim, entendi. A depreciação que estava lá, certo? É a depreciação, né? Que a depreciação ela faz parte aqui do permanente e ela tem que entrar aqui, tá? Então, beleza. Se eu já terminei aqui o meu permanente, agora eu posso ir lá para o meu ativo circulante, né? Então, aqui, gente, eu tenho o quê? O meu estoque, né, gente, de materiais. Não tem aqui meu estoque de materiais? Tem um saldo inicial aqui, não tenho? Estoque de materiais. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que atualizar aqui o meu estoque. E aí, gente, é equação básica também, que a gente já, inclusive, viu lá no orçamento. Eu tenho um estoque inicial, mais as minhas compras líquidas, né? Menos o meu consumo. Da onde que eu tirei esses valores aqui? Estoque inicial, eu já tenho aqui no meu balanço. Compras líquidas, eu já tenho aqui informado, né? Lá aqui dando para vocês orçamentos anuais, né? Compras líquidas de impostos, 20.082 aqui. E eu tenho menos o meu consumo, que é aquilo que eu consumi, tirei lá do meu estoque e consumi efetivamente. Que eu tenho tanto na DRE, quanto lá também aqui lá nos dados que eu dei o consumo de materiais, 19.070.571. Aí eu chego no meu saldo de estoque final, tá? Que é estoque inicial mais compra menos consumo, que é igual ao estoque final. Equação básica aqui de cálculo de estoque final, tá? Então, calculo aqui o meu estoque final e trago aqui preenchendo o meu estoque final, minha conta de estoque final lá no meu balanço projetado. Entendido aqui o estoque? Sim, você está tranquilo. Beleza. Logo depois, o que a gente tem? O saldo também de duplicatas a receber, que eu também já dei aqui para vocês, falando que o saldo aqui, olha, da duplicatas a receber, né? Ele equivale a 35 dias das vendas, né? Então, eu tenho aqui duplicatas a receber, que são 35 dias das vendas. Então, o que eu vou fazer? Pegar as minhas vendas, que são as minhas vendas brutas que eu posso pegar na DRE, ou posso pegar lá no enunciado do exercício, que eu tenho aqui, né? A minha receita operacional bruta aqui, tá? Calcular o giro, que é sempre 360 dividido pela quantidade dos dias, e dividir. Então, 84.329.500 dividido por 10, 0,28, né? 8.198.701,39. Achei o saldo da minha duplicatas a receber? Coloco lá dentro projetado também. E agora está faltando o quê? O meu caixa, que é a minha última conta lá do meu passivo, né? Porque eu já não tenho mais nada para poder projetar lá. E o caixa, eu falei aqui, inclusive no exercício, né? Que era para vocês fazerem, né? O saldo final de caixa será obtido por diferença. E não é necessidade de projetar as receitas financeiras, né? Que a gente não fez nenhuma projeção aqui de receita financeira. Então, o meu caixa, o meu banco aqui, o que eu vou fazer?
vou somar inicialmente o meu permanente, mais o meu estoque, mais a minha duplicatas a receber. Eu vou ter um valorzão. Menos aqui o meu, né, passivo aqui total, eu encontro exatamente a minha diferença do meu caixa e do meu banco. Que aí o que vai acontecer? Eu fecho aqui o meu balanço projetado, com o meu ativo e passivo batendo em 36 milhões, 986, 516 e 97. Beleza? Até aqui, gente? Entendido? Como que eu encontrei aqui o saldo de caixa? Como é que foi, professor? Fala aí de novo aí, perdi isso. Aqui. O que eu fiz? O que a gente faz? Você já fechou o seu ativo permanente, né? Já encontrou todos os saldos. Já projetou a sua conta de estoque de materiais e já projetou aqui a sua conta de duplicatas a receber. O único que está faltando aqui para você fechar o seu ativo é o seu saldo de caixa, né? Então, lá no exercício eu disse que o saldo de caixa ele vai ser projetado pela diferença, né, entre ativo e passivo. Se você pegar os 25 milhões e 300, somar o saldo de estoques de materiais e duplicatas a receber, você vai encontrar um valor prévio do seu ativo. Concorda que você vai achar o valor prévio? Porque você não tem ainda o saldo do caixa para poder fechar. Você vai pegar o saldo aqui do seu passivo, menos esse valor prévio que você encontrou, e você vai encontrar exatamente o saldo do caixa, por diferença, que vai dar 309, 386 e 58. Que você somando aqui ao seu ativo circulante, né? Você tem exatamente o valor, fecha o seu ativo exatamente igual ao seu passivo projetado. Tá? Ou senão eu poderia falar para você, olha, o seu ativo, o seu passivo aqui, o seu ativo circulante projetado inicialmente é o quê? 11 milhões 377, 130 e 39. Mais 25 e 300 vai dar 36, 677, 130 e 39. Menos 36, 986, 516 e 97 vai dar exatamente 309, 386 e 58. Que é o saldo do seu caixa por diferença. Entendido, gente, aqui? Como que a gente acha o saldo, projeta o saldo de caixa por diferença? Você pegou a gente nesses 360 dias aí, ó. Entendi, professor. Entendi, professora. Entenderam? Então, beleza. Agora, qual que é o terceiro passo? Professora, você Sim. pode só repetir a depreciação do que Sim. veio lá em equipamentos? Você está falando aqui no ativo permanente ou você está falando a depreciação aqui na DRE? No ativo permanente. Tá. No ativo permanente, olha só. O ativo permanente, ele é um grupo, né? Um grupo lá do seu ativo. E do grupo, ele já vai estar o quê? Líquido da depreciação, porque a depreciação, ela faz parte lá do seu imobilizado, tá? Então, como que a gente calculou esse ativo permanente? Eu tenho um saldo inicial de ativo permanente, que eu peguei lá do meu balanço, 25 milhões. Eu tenho que considerar todos os novos equipamentos que eu comprei no período, que foram 4 milhões e 300. Da onde que eu tirei essa informação? Lá do enunciado aqui do exercício, que foram adquiridos 4 milhões e 300 em novos equipamentos, tá? Só que durante o período, gente, o que aconteceu? Teve depreciação. Tanto teve depreciação que eu lancei essa depreciação lá na minha DRE aqui, olha, tá vendo? Depreciações industriais. Qual que é o lançamento que eu faço quando eu faço uma depreciação? A gente debita a nossa despesa e credita a nossa conta redutora lá, né, do bem, lá no nosso ativo permanente, né? Então, eu tenho que considerar aqui essa redução da depreciação aqui no meu permanente. Então, eu vou calcular o meu ativo permanente considerando o meu saldo inicial, mais a compra que eu comprei no período, né?
menos a depreciação que ocorreu durante o ano. Então, 25 mais 4.300 menos 4 dá 25.300.000, que eu trouxe para cá para o meu ativo permanente. Entendido? Professora, Sim. explica de novo, só fazendo um favor, a contabilização da depreciação que você falou? Quando você vai fazer uma depreciação, né? Você vai registrar uma depreciação, qual o lançamento que a gente faz? A gente calcula a depreciação conforme o bem, conforme a taxa, né? E qual o lançamento contábil que a gente faz? A gente debita a conta de despesa com depreciação e credita a conta de depreciação acumulada, que vai estar lá no seu ativo imobilizado, né? Que é uma conta redutora do seu bem imobilizado lá, que pode ser equipamento, pode ser móveis e utensílios, pode ser instalações, tá? Depende muito, pode ser máquinas, equipamentos de software. Então, o que você vai fazer? Creditar essa conta. E essa conta, como a natureza dela ela é credora, e o ativo por si só, a natureza dos saldos das contas são devedores, ela vai ser uma conta redutora, né? Se ela é uma conta redutora, eu preciso reduzir ela aqui também no meu cálculo, que eu vou considerar o meu saldo inicial, mais as minhas compras, menos aquilo que depreciou durante o período. E chego no valor total aqui no meu ativo permanente. Ok, professor, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente, aqui em relação ao balanço? Posso passar lá para o fluxo de caixa? Pode ir para o fluxo de caixa, professor. Beleza. Então, olha só. Vamos agora, ó. Então, primeiro passo, gente, sempre elabora a DRE. Logo depois, elabore o balanço patrimonial. Eu acho que fica mais fácil, tá? Começo pelo passivo, fecho meu passivo de baixo para cima, depois fecho meu ativo de baixo para cima. Porque o meu saldo de caixa e banco eu vou encontrar pela dedução, tá? E depois que eu fiz isso, gente, fechei o meu balanço, eu vou elaborar o meu fluxo de caixa. E o meu fluxo de caixa, inclusive, vai ser o quê? Vai ser a prova dos 9 que o meu balanço patrimonial projetado está certo. Por quê? Porque o saldo que eu encontrar aqui na minha demonstração do fluxo de caixa tem que ser exatamente igual ao saldo que eu encontrei aqui por diferença. Se for diferente, está errado. Ou está errado seu fluxo de caixa, ou está errado seu balanço patrimonial. Ele tem que bater, tá? Se não bater, tá errado. Então, é aqui que vai ser a nossa prova dos 9, tá? Então, vamos lá. Fluxo de caixa. A gente sempre inicia com as nossas atividades operacionais. E dentro aqui das nossas atividades operacionais, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente recebeu e que a gente pagou, tá? Dentro ali daquela operação. Então, vamos lá. O que eu recebi? Eu recebi o quê? As vendas, não foi? Que eu recebi as vendas. E o que vai ser as minhas vendas, gente? O que é a minha venda? A minha venda é a minha receita bruta aqui, né? Meu saldo inicial, mais a minha receita bruta, menos o meu saldo final. Porque eu já tinha um valor de duplicatas a receber inicialmente, que eu tinha lá, né, para receber. Eu vendi mais no período e eu já tenho um saldo final aqui de duplicatas a receber, tá? Então, efetivamente, quanto que eu recebi, tá? Isso aí a gente vai encontrar também por diferença. Então, eu vou pegar meu saldo inicial mais aquilo que eu vendi menos o meu saldo final de duplicatas a receber, tá? Então, vai ser os 4.833.000 mais os 84.329.500 menos os 8.198.701,39, tá? Que eu tenho aqui, então, o meu recebimento em vendas, 80.983.798,61. Ok? Entendido aqui onde que eu achei as vendas? Ok.
Entendido, gente? Como que encontrei, onde que a gente encontrou as vendas aqui? Entendi. Entendi, professora. Beleza. Então, vamos agora para os pagamentos, né, gente? Pagamento não é muito diferente, não. O que nós vamos fazer aqui Opa! O que nós vamos fazer aqui dos pagamentos? É a mesma coisa, só que nós vamos considerar aqui, olha, os nossos, o quê? As nossas compras também, né? Aquilo que eu comprei, menos aquilo, o nosso estoque aqui inicial de duplicatas a pagar, menos o projetado, o saldo final projetado, tá? Então, aqui, olha, eu vou ter os 26 milhões, que da onde que eu peguei? Lá do meu enunciado, tá? Que é o meu consumo ali, minhas compras brutas aqui, 26 milhões, 106.600, tá? Então, as minhas compras brutas, mais o meu saldo inicial de duplicatas a pagar, menos o final de duplicatas a pagar. Beleza? Dúvida, gente, aqui no fornecedores? Professora, eu gostaria que você, por favor, explicar de novo? Joia. Olha só, o pagamento aqui, gente, dos fornecedores, a gente vai encontrar também, por dedução, mais ou menos da mesma forma que a gente encontrou os valores de recebimentos das vendas. O que eu vou considerar como o que eu paguei de fornecedor? Eu vou considerar o saldo que eu tinha inicial aqui, de duplicatas a pagar, tá? Que foi o quê? 1.700.000. Mas aquilo que eu comprei no período, e onde que eu encontro aquilo que eu comprei lá no período? Lá no meu orçamento que eu tenho aqui, olha, compras brutas, né, no período, 26.106.600. Então, eu vou pegar 1.700.000 mais 26.600.000 menos o meu saldo final de contas a pagar, porque esse aqui eu ainda não paguei. Então, se eu não paguei, né? Eu vou deduzir 2.030.466,67 e vou encontrar o valor de pagamento de fornecedores de 25.776.133,33. Entendido? beleza. Beleza, então, gente. Agora, as outras despesas, pessoal, que eu inclusive a gente deu lá, né? Lá no enunciado, a gente também pagou, porque são as despesas, né? Despesas gerais com fabricação, 26.500.000, despesas com vendas, 9 milhões, despesas administrativas, né? 3.200.000. Impostos sobre mercadorias. Impostos sobre mercadorias, né? Ele não está totalmente às claras, né, gente? Por quê? O que são os impostos pelas mercadorias que eu comprei, que eu paguei? O que eu paguei, gente? A gente vai pagar o quê? Aquilo que nós o bruto menos o líquido, né? Mais aquilo que a gente, inclusive aqui no nosso caso do exercício, o que nós pagamos de imposto sobre o lucro. Porque aqui, olha, o imposto sobre o lucro eu estou deixando aqui separado. E deixei só os impostos de mercadoria. Então, o que eu estou considerando aqui? Os impostos líquidos aqui, olha, de vendas, tá? Que é o E37 aqui, os impostos líquidos, que é o imposto sobre as vendas, menos os impostos sobre as compras, tá? Mais o nosso saldo aqui, olha, anterior dos impostos a recolher, menos o valor final que eu tenho de impostos pagos, tá? Então, a lógica, ela é sempre a mesma. Foi a mesma lá do recebimento, a mesma do pagamento do fornecedor e a mesma lógica aqui também para os impostos a recolher. Só que os impostos a recolher, eu tenho que entender aqui que eu tenho imposto sobre a venda a pagar e eu tenho impostos sobre as compras que eu tenho a deduzir. Então, eu tenho que pegar esse saldo líquido, tá? Dos impostos. Vendas menos compras, mais saldo anterior de impostos aqui a recolher, menos o saldo final projetado. Ok? Entendido aqui?
Entendido, gente, aqui dos impostos? Os impostos pagos, da onde que eu encontrei aqui esse saldo? Entendi. Todo mundo entendeu, gente? As dúvidas surgirão na prova. Isso. Não, no próximo exercício, vocês vão fazer mais exercício ainda. Não preocupa não, esse foi só o primeiro. Então, eu tenho aqui o que foi os impostos sobre a mercadoria e a gente tem os impostos sobre o lucro também que a gente pagou, né? Que foi 1.278.578,70. Da onde que eu tirei os impostos sobre o lucro? Lá no enunciado que eu falei que 75% aqui, ó, dos impostos sobre o lucro, eles já foram pagos. Eu já tenho que imposto sobre o lucro, 1.704.771,60. 75% sobre esse valor dá exatamente 1.278.578,70. Ou seja, esse valor eu já paguei. Então, ele tem que entrar aqui no meu fluxo de caixa saindo, que foi o imposto que eu paguei sobre o lucro, tá? Então, aqui eu tenho os meus recebimentos e os meus pagamentos. E tem um saldo aqui operacional, que é exatamente o valor total dos meus recebimentos menos o valor total aqui dos meus pagamentos. O valor total dos pagamentos aqui deu 75.454.402,03. Menos os 80 aqui, né? 80.963.798,61, que a gente vai chegar num saldo aqui de 5.509.386,58, tá? Então, aqui, beleza, fechamos as nossas atividades operacionais. Agora, a gente tem aqui a nossa atividade de investimento, tá? Investimento. Investimento, gente, seria o quê? Que aconteceu só aqui dentro desse meu período aqui? A compra de equipamento, né? Eu comprei equipamento 4.300.000, que eu deixei lá no enunciado. Mas eu poderia ter outras questões aqui no investimento. Eu poderia ter adquirido investimento em uma outra empresa, poderia ter acontecido aporte de capital, que aí os sócios investiram o dinheiro dentro da empresa, tá? Então, aqui vocês têm que ficar atento com o que ocorreu durante o período, em cada atividade que vocês vão colocar aqui, tá? Então, na atividade aqui de investimento, só foi a compra do equipamento, tá? Que eu peguei lá da informação, aqui, olha, que foram adquiridos 4.300.000 em novos equipamentos. Dúvida aqui, gente? Na atividade de investimento? Beleza. E na atividade de financiamento, né? Que o financiamento é onde que eu vou colocar aqui tudo aquilo que foi da minha atividade financeira, né? Que seria recebimentos de juros sobre aplicação financeira, o pagamento de juros, né? Os empréstimos que eu adquiri, né? Durante o tempo daquilo que vai financiar a minha operação, tá? Então, eu tenho aqui os meus juros pagos, que foram 900.000. De onde que eu tirei esse 900.000? Exatamente aqui da informação que 50% dos juros gerados no ano foram pagos. Esses 50% dos juros foram o meu saldo inicial lá de empréstimos aqui de longo prazo, vezes a taxa de juros de 12%, que eu já tinha informado aqui também, de juros sobre o ano, tá? Das despesas financeiras, que são os 900.000 aqui. Como juros pagos, ok? Atividade de financiamento. Entendido, gente? Sim, professor. Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Fechar o meu fluxo de caixa, né? Eu vou calcular, então, o meu saldo aqui gerado no ano. O que é o saldo gerado no ano? É o meu resultado operacional, mais o meu resultado de investimento, mais o de financiamento, tá? Aqui eu vou pegar e eu vou somar isso aqui, tá, gente? Para poder encontrar o meu saldo gerado. Lembrando que se eu comprei equipamento, aqui, olha, eu não coloquei um menuzinho aqui, mas se eu comprei, eu paguei. Se saiu o dinheiro do meu caixa, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir do meu saldo de caixa.
A mesma coisa aqui do meus juros pagos. Eu paguei juros, esse dinheiro está saindo, tá? Então, eu vou pegar os 5.509.000 aqui que eu tenho de saldo operacional, menos os 4.300, menos os 900. E eu vou chegar no saldo aqui gerado no ano de 309, 386 e 58. Eu tenho saldo inicial de caixa? Não tenho, porque lá no meu balanço aqui, olha, inicial, eu não tenho saldo inicial, meu saldo era zero. Então, se meu saldo é zero, o meu saldo inicial aqui no meu fluxo de caixa também é zero. Se eu tivesse saldo inicial lá no balanço, eu tinha que pegar o saldo inicial do balanço e informar aqui, para eu encontrar o meu saldo final. Por quê? O saldo gerado no ano mais o meu saldo inicial tem que ser igual ao saldo final, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente não tem saldo inicial, o nosso saldo gerado aqui no caixa, gerado no ano, é o mesmo saldo final, que é 309, 386 e 58. Agora, nós vamos lá no nosso balanço, verificar se o meu saldo final aqui encontrado de caixa que eu projetei foi o mesmo saldo que eu encontrei aqui na minha DRE, no meu fluxo de caixa. Tá vendo que bate? Exatamente. Se não bater, gente, tá errado. Ou você fez seu fluxo de caixa errado, ou tem alguma informação aqui que você projetou no seu balanço errado. Tá? Entendido aqui como que a gente realiza aqui na projeção essa conciliação para saber se a nossa projeção ela tá redondinha? Que a gente vai fazer isso aqui com o fluxo de caixa? Entendi. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Eu vou ter que refazer, professora, esse fluxo de caixa aí para ver se eu pego. Com certeza, vocês vão ter que refazer, vai fazer mais exercício, né? O que eu quero que vocês entendam agora é que a gente vai validar, vocês vão validar se a projeção aqui do balanço, a projeção que vocês fizeram da DRE, se está tudo correto, vocês só vão verificar se está correto quando vocês fazerem o fluxo de caixa. Por quê? A gente vai tirar a prova dos novos com a projeção do saldo de caixa. Porque lá no balanço eu vou fazer pela diferença de ativo e passivo. Lá no meu passivo circulante, eu vou ter reflexo do meu lucro líquido aqui que eu tirei lá da DRE. Então, se eu errei a DRE, eu errei o balanço. Errei o balanço, eu vou errar aqui o meu fluxo de caixa. Você sabe que a contabilidade é assim, não adianta. Eu errei aqui, lá no final eu fiquei errado. Então, vocês só vão saber se a sua projeção está correta, está redondinha, quando você apurar o seu fluxo de caixa. Que o seu saldo final aqui do fluxo de caixa tem que ser exatamente igual o seu saldo aqui de caixa apurado por dedução de ativo e passivo. Se não for, tem algo errado. Entendido, gente? Entendi. Gente, os demais entenderam? Entendido, professor. Beleza. Então, olha só. Se eu entender, a gente entendeu, mas a gente fica meio assustado, né? Fica não, que assim, gente, tudo aqui é prática, exercício. É o primeiro exercício, o primeiro vocês iam errar mesmo, né? Não tem problema isso. Só que agora, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão refazer esse mesmo exercício, tá? Aí, uma dica que eu dou para vocês, agora vocês já sabem como que faz, que eu já expliquei tudo aqui para fazer. Refaçam esse mesmo exercício sem olhar a correção. Vou disponibilizar daqui a pouquinho a correção para vocês lá no sistema faculdade. Não olha a correção. Que aí depois fez tudo, aí você vai lá e vê, ó, onde que eu errei? Errei aqui nesse outro canto aqui. Nossa, vacilei aqui. Porque aí o que acontece? No próximo exercício, você já pegou mais a prática e você não vai errar de novo. Porque se você for pegar só olhando, copiando aqui, né, do exercício pronto, você não vai fixar o conhecimento ali, né, e você não vai pegar a prática do negócio. Então, refaçam
essa atividade, tá? Na semana que vem, vocês têm uma outra atividade para poder fazer, dessa aqui também. E no dia 8 vai ser a nossa VA, tá? Então, vocês vão ter tempo aí, bastante, para poder praticar antes da gente fazer a VA. Pega leve, professora. Pega leve, professora. Ô, professora. Sim, tô ouvindo. Eu acho que o que tá pegando, por exemplo, para mim mesmo aí, eu me perdi todo, foi nas projeções aí, entendeu? Essas coisinhas aí que você tem que ter um raciocínio maior, acho que aí eu até fiz os lançamentos aqui e tudo, mas eu pequei muito nessas partes aí, eu vou ter que ouvir sua aula toda de novo aí para me tentar fazer aqui. Beleza, gente. E o seguinte, refaça o exercício, entendeu? Refaça o exercício, pode refazer esse. Eu vou deixar, na aula que vem, a gente tem um outro exercício para poder fazer também, né? Sobre isso aqui. A gente vai corrigir e vocês vão fazer mais exercício, porque agora é a prática, né? Se você não fazer o exercício, você não vai dar conta de fazer. Por isso que lá no início do semestre eu falei, gente, qual que é o segredo aqui da disciplina? Tem que fazer o exercício. Porque se você não fazer o exercício, você não vai dar conta de fazer. Não vai dar conta de fazer VA, não vai dar conta de fazer a prova inicial e nem prova final. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai concluir essa parte aqui da disciplina. E a gente tem outras coisas para poder ver. Né? Então, não se preocupem, exercício o suficiente vocês vão ter para poder fazer. E a gente vai corrigir todos, só que tem que fazer. Ô, professora. Exercício não dá. Sim. Você não pode disponibilizar essa planilha sua? Planilha eu não disponibilizo. Eu vou disponibilizar. Não disponibilizo, não. Vou disponibilizar para vocês, bonitinho, PDF, mas a planilha eu não disponibilizo, não. Não, é porque eu ia clicar na. Teve algumas contas aí que eu não entendi muito bem, mas para não parar a aula eu não perguntei, que eu ia clicar na célula para entender como que você fez, mas tudo bem, você não disponibiliza, né? Fazer o quê? Não, disponibilizo não. Mas então, gente, olha só, agora o quarto passo, né? Porque ainda a gente tem aqui, olha, o último que eu pedi, que é para poder considerar essa solução, né? Que é a projeção da DRE do balanço do fluxo de caixa, para vocês calcularem alguns indicadores, né? Que são os indicadores de análise de liquidez, de endividamento da empresa e de rentabilidade, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui os análises de indicadores de liquidez. Nós temos aqui, né, os indicadores de liquidez corrente e de endividamento, tá? Então, eu trouxe para cá os saldos, né, ativo, circulante, passivo e patrimônio líquido, o inicial e projetado, e calculamos aqui os indicadores básicos, né, liquidez corrente, ativo circulante, dividido por passivo circulante. Então, eu tenho aqui o inicial e tenho o projetado. O endividamento, né, gente? O endividamento, a gente vai pegar o passivo circulante e dividir pelo patrimônio líquido, para a gente poder saber o quanto eu estou endividada, né? Quanto eu tenho a pagar que compromete o meu patrimônio próprio, ou seja, o meu capital próprio, que é o patrimônio líquido. E nós encontramos aqui os indicadores, tá? Então, olha só, se a gente parar para poder pensar, né, fazer uma análise aqui, a liquidez corrente, ainda que aqui na minha projeção, né, ela caiu um pouquinho, ela ainda está boa. Por quê? Porque eu preciso de no mínimo eu tenho 3,51. Para cada R$1 que eu devo, eu tenho 3,51. A liquidez ainda está ótimo, está excelente. E o endividamento? O meu endividamento diminuiu, né? Eu tinha um endividamento de 0,99, agora eu tenho de 90. Ou seja, para R$1 que eu devia, para R$1 que eu devia, antes eu devia 99 centavos, só sobrava o quê? 1 centavo. Hoje eu já tenho 0,90, né? Ou seja, 90 centavos. Então o endividamento melhorou. E ele melhorou em função de quê? Do lucro que a gente teve. Se eu aumento o meu lucro, se eu tenho lucro, eu fortaleço o meu patrimônio líquido, né? Deixo ele mais robusto, e ele mais robusto, ele consegue lidar melhor com a sua capacidade de endividamento. Então, assim, isso aqui é uma análise bem simplista, mas a gente já consegue fazer
partindo aqui dos dados que a gente já trouxe aqui desse balanço projetado, tá? Aí vamos lá. E os indicadores aqui de rentabilidade? Todos os indicadores de rentabilidade, gente, a gente vai pegar ele o quê? Lá da nossa DRE, que a gente vai pegar a nossa receita, o lucro líquido, né, o patrimônio líquido também, e o ativo total, que são os nossos elementos que a gente vai utilizar. Nós temos aqui a margem líquida, né, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida, vezes 100, o giro do ativo, participação aqui do PL no ativo total, rentabilidade, sou uma moto aqui horrível, né? E a gente vai calcular cada um deles aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma análise aqui, pelo menos aqui no exercício, uma análise macro, né? Porque o ideal, quando a gente vai fazer as projeções, e no dia a dia também o pessoal da controladoria, eles vão fazer muito mais análise do que as análises de liquidez e de rentabilidade. Vai entrar aí os cálculos, os prazos médios para poder ver a política de compra e de venda, né? E vários outros indicadores que a gente vai incluir aqui para poder fazer essas análises, para poder, inclusive, verificar se aquilo que a gente está projetando está dentro daquilo da expectativa traçada lá no planejamento estratégico, né? No nosso caso aqui, olha, a gente pode ver que o giro aqui do ativo, né, gente? Ele mesmo com a participação aqui, né, pequena do capital próprio, que no caso seria o PL, ele está trazendo uma rentabilidade aqui, olha, o patrimônio líquido, né? Por quê? Porque a margem líquida também está pequena aqui, olha, eu tenho uma margem líquida de 3,74, o meu giro de ativo, ele é muito pequeno, 1,83, né? Sobre as minhas receitas líquidas ali, mas ainda assim a gente tem um patrimônio líquido rentável, né? Que está trazendo maior segurança. Por quê? Porque a participação ali do capital próprio, que inclusive que é decorrente também do lucro do período que existiu, ele está fortalecendo ali nosso patrimônio líquido e deixando o PL com uma boa rentabilidade. Então, assim, a gente não vai exigir agora, né, principalmente nesse primeiro momento aqui, vocês, uma boa análise de indicadores financeiros aqui, porque eu preciso que vocês aprendam a fazer a projeção. Tá? E aí depois a gente vai, quando vocês já estiverem afiados aqui na projeção, a gente vai melhorando aqui as nossas análises daquilo que está projetado, tá? E depois também no segundo ponto da nossa disciplina, a gente vai começar a fazer, por exemplo, indicar para a auto-administração em qual produto investir ou não. Qual que é o produto que vai dar mais lucro, que não vai dar mais prejuízo, qual que a gente vai colocar para poder vender, qual que eu vou incentivar a venda ou não, qual que eu vou tirar de produção que eu não vou tirar. A gente tem que aprender também, quanto controle, saber fazer esse tipo de análise também. Que aí a gente vai fazer isso no segundo momento aqui da nossa disciplina. Tá? Bacana demais. Entendido, gente? Aqui? Então, olha só. Então, vou disponibilizar aqui para vocês e eu vou pedir para vocês, né, refazerem agora a atividade. Refaça esse exercício, né? Vá anotando as suas dúvidas e vai vendo aquilo que você tá errando, porque agora você já tem, entre aspas, o gabarito, mas fala assim, não, errei. Aí você vai lá e vê onde que você errou, mas não copiem aquilo que você está fazendo. Entendeu? Vou fazer agora a receita. Deixa eu ver como é que faz e vai lá e faz. Não. Faça primeiro e depois confira se o que você fez está certo. Tá? Nunca faça o contrário. Vê como é que faz o certo e vai lá e faz, não. Porque senão você não vai fixar o aprendizado, tá? Faça e depois corrija. Tá bom? Combinado, gente? Combinado. Tô pegando aí mesmo esse tipo de caixa aí, mas tá bom. Você vai ver, você vai
tirar de letra aí. Tá? Ô, Gislene, qual que foi a fórmula ali que você usou no endividamento? Aqui, você está falando aqui no endividamento? Esse aqui? Isso. Positivo a longo prazo dividido pelo PL. Obrigada. Isso, tá? Eu já vou disponibilizar aqui, disponibilizo para vocês já a gravação, tá? Para vocês, se for o caso, voltar aqui na correção, naquilo que precisar, e refaço aí a atividade. Beleza? Ok, professor. Boa noite. Beleza, professor. Beleza. Eu coloquei um fundo aqui, nem estava vendo. Eu bem no meio da selva, ninguém falou nada. Ó, gente, tchau para vocês, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.